Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aí para mais um estudo, para mais um vídeo da nossa série, o quinto vídeo da nossa série, Apocalipse Sinal. Hoje nós vamos falar do capítulo 6 desse livro poderoso que mudou a minha vida e com certeza vai mudar a sua também. Amém? Estamos nesse propósito aí, Eu vou fazer todo o estudo detalhado do livro do Apocalipse com vocês. Até o capítulo 22 nós vamos e tem sido poderoso sobre a minha vida e eu tenho profetizado que as pessoas que estão assistindo essa série serão impactadas pelo poder dessa palavra. Amém, querido? Receba isso sobre a sua vida, receba isso sobre o seu ministério, receba isso em nome de Jesus, seja poderosamente impactado. Estamos aqui orando para que toda essa situação em que vivemos, em que estamos vivendo da pandemia passe. Mas eu quero te dizer, que você tem armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, Então as nossas armas são espirituais. Então ore, creia contra tudo aquilo que é um prognóstico humano. Creia, profetize, amém? E nós sairemos em breve dessa situação de pandemia, de isolamento. Em breve, creio que estaremos juntos, amém? Mas vamos ao nosso estudo, Vamos fazer os 22 capítulos e você, com certeza, vai ter uma mudança na sua interpretação bíblica, uma mudança no seu estudo da Bíblia. E uma outra coisa, quando você faz algo por 22 dias, isso se torna um hábito, então você nunca mais vai deixar de ter relacionamento, de estudar essa palavra poderosa que muda a nossa vida. Amém? É bênção. Fica com a gente até o final, então. Vamos parar de começar e não terminar. Então, eu quero começar esse vídeo profetizando uma unção sobre a sua vida de finalizar aquilo que você começa. Amém? E se você terminar essa série, irmão, tenho certeza que todo o jugo de não terminar será quebrado sobre a sua vida. Amém? Você não será daqueles que param no meio do caminho. Você vai até o fim. Mas vamos lá, sem mais delongas. Capítulo 6, versículo 1. Acompanha comigo. Eu tenho muita coisa para falar, então hoje é só um capítulo e espero poder terminar no máximo aí em 45 minutos, 50, ok? Pega a sua caneta marca-texto, você vai utilizar muito ela hoje. Pega a sua canetinha aí, ó. E se você tiver uma folha, um caderno que você faz as suas anotações, pegue também. Eu vou te dar alguns códigos hoje que vai ser algo poderoso para a sua vida, que serão poderosos para a sua vida. Amém? Versículo 1 do capítulo 6 diz assim, ó: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Então já começa aqui de uma maneira poderosa, E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Irmãos, aqui quando a gente fala aqui, ó, o cordeiro, esse cordeiro novamente ele aparece com letra maiúscula para nós. Então todo mundo aqui na série já pegou esse cordeiro quem é? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora perceba, primeiro, um selo, abertura de um selo. Que selo é esse, Rafael? Que selo é esse? É só você voltar a Apocalipse 5, versículo 1, e você vai descobrir qual é o selo. Olha lá, Apocalipse 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ok? Então, o Apocalipse 5 vai revelar o livro que está na mão do Deus Pai. Agora perceba, está na mão de Deus Pai e nem o próprio Deus podia abrir esse livro. Rafael, há alguma coisa que Deus não pode fazer? Há. Ainda que isso possa te chocar, Deus não pode ir contra a sua palavra, então ele não pode fazer nada que está
contrária à sua palavra. E uma outra coisa que ele não podia fazer era abrir esse livro aqui dos 7 selos. E por que ele não poderia abrir esse livro dos 7 selos? Porque alguém que poderia abrir esse livro deveria ter vindo à Terra. Já pegou, né? Para abrir esse livro, a pessoa precisava morrer na Terra. Rafael, não entendi a profundidade da coisa. Vou te explicar. Esse livro dos 7 selos, de Apocalipse 5, 1, ele pode ter 3 significados para a gente. Na realidade, ele pode não, ele tem 3 significados para a gente. Esse livro, chamado de Livro dos 7 Selos, ele é o livro da posse da terra. O livro da posse da terra. Ele também é, a gente pode chamar ele de testamento de herança. É o testamento. E por último, a escritura da terra. Agora perceba, esse livro também apresenta o propósito de Deus para a terra, que até então ele estava oculto. Há um propósito de Deus para a terra, que até então estava oculto. Ou seja, não podia ser executado esse propósito. Então esse livro ele vai ter 3 possíveis aí, significados para nós. Então, repetindo, primeiro, ele é o testamento, ele é um testamento, ele é uma herança. Segundo, ele é o livro da posse da escritura, né? Ele é o livro da terra, da posse da terra. E por último, ele é um livro do propósito de Deus para a terra. Então, para você entender, a gente vai ter que abrir lá em Salmo 115. Abre comigo, Salmo 115, versículo 16. Olha o que diz esse salmo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Rafael, o que quer dizer isso? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 4, né, então já começamos com bastante textos aí e amamos isso, amém? Mateus 4, a partir do versículo 1, né, você vai ver que Jesus ali é conduzido, né, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você olhar lá a partir do versículo 9, né, olha o que o diabo fala para Jesus. Olha lá. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Né? Então disse-lhe Jesus, versículo 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Se o diabo podia dar, é porque ele tinha posse. Essa posse foi dada para ele por Adão no paraíso. Quando Deus cria a humanidade a partir de Adão e Eva e coloca-os no Éden, a posse da terra está com Adão. Como nós vemos lá, né, no Salmo 115, versículo 16. Vou ler novamente para você. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então a terra era de Adão, por escritura, por posse. E ele, trocando a sabedoria de Deus por uma falsa inteligência humana, entrega essa posse a Satanás. Por isso que em Mateus 4, Satanás pode ofertar ao Senhor Jesus uma facilidade. Então basta que você se prostre e me adore, que eu já vou te dar tudo isso. Não precisa passar pela cruz, não. Só me adorar e o seu problema está resolvido. Para que tanto sofrimento, Jesus? Mas o nosso Senhor poderoso sabia que Apocalipse 5 tinha que se cumprir. E tinha que se cumprir não só o versículo 1, mas a partir do versículo 2. Vamos ler rapidinho? Olha o versículo 2 de Apocalipse 5. Olha a visão que João está tendo. Nós falamos aula passada, eu vou passar rapidinho, mas eu não posso deixar de falar desse capítulo antes de dar início ao 6, ok? Versículo 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno? Eu queria que você destacasse essa palavra na sua Bíblia. Digno de abrir o livro e de desatar os seus selos
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Não tinha ninguém no céu, ou seja, nem o próprio Deus era digno de abrir esse livro. Nem o próprio Deus era digno. Por quê? Porque ele não pode ir contra a palavra dele. E para que ele pudesse abrir o livro, para que ele pudesse abrir esse livro, para que ele pudesse tirar os selos do livro, ele tinha que vir à terra. E é por isso que Jesus desfez de sua glória, veio à terra, e agora ele tem autoridade, porque ele venceu. Né? Ele veio, morreu, venceu a morte, pegou as chaves do inferno, as chaves da morte, né? E agora quando esse episódio aqui está acontecendo, João está vendo que não tinha ninguém no céu, né? Não tem, olha lá, vou ler novamente. E vi, versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Aí João vai se desesperar, né? Como eu falei na última aula. Por quê? Porque se esse livro é o livro que é o testamento da terra, alguém vai ter que morrer, né? O dono tem que morrer para que o filho possa tomar posse dessa herança do testamento da terra, recuperar a terra na realidade, que estava sob posse de Satanás. E aí, para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender como funcionavam as vendas das terras, né, na época, por exemplo, de Ruth, né, na época lá do povo hebreu. Você não vendia terra em definitivo, você dava direito de posse à sua terra durante 50 anos. Toda vez que completava o ano chamado ano do jubileu, que era o ano 50º, a terra, a posse voltava para o dono de origem. Então vou explicar com um exemplo. Se eu tenho uma terra, eu sou possuidor de uma terra e eu vendo para você, a gente vai fazer o nosso contrato de acordo com o ano do jubileu, que é um período de 50 anos. Então vamos supor que o ano do jubileu seja o ano de 2050. Nós estamos em 2020. Se eu te passo, então, a minha propriedade, entre aspas, eu não estou te vendendo ela em definitivo como é hoje, nos nossos dias. Eu te venderia a posse dela. E eu posso te vender essa posse durante quanto tempo? Durante 30 anos, porque o nosso ano de jubileu seria 2050, de acordo com o meu exemplo. Pegou? Então você teria direito à posse da terra durante 30 anos. Então a gente ia fazer o cálculo em cima desses 30 anos que você teria posse da minha terra. Mas a escritura definitiva está na minha mão. Eu sou o dono da terra, mas você vai ter posse dela. É assim que funciona. Né? Quando Adão dá a posse da terra para Satanás. Adão era o dono, ele deu a posse para Satanás. E agora vem o Filho do Deus vivo, vem Jesus, né, para recuperar, né, para pegar o documento lá na mão do juiz. Deus é o juiz. Olha a situação. Apocalipse 5. O livro está na mão do juiz, só que o juiz não pode abrir. Por que o juiz não pode abrir? Porque o herdeiro não chegou ainda. E aí o herdeiro chega e agora ele é digno de pegar e abrir o livro. Pegou? Essa parte é importantíssima para você entender, ok? E é muito poderoso para nós, né? Então percebam, Apocalipse 5:9 vai dizer, olha lá, 5:9, e cantava um novo cântico dizendo, digno, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, né? De toda tribo e língua e povo e nação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, irmãos, é poderoso. E aí quando a gente entende que esse livro é o livro dos 7 selos, tem outro mistério aqui que eu quero te falar. Se você ler Apocalipse do 1, capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver que João está vendo o céu. João está vendo o céu. De Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 5, ele está vendo o céu. Agora, do 6 em diante, tudo que João vai ver está dentro do livro, né, dos 7 selos. Esse livro, então, é importantíssimo para nós entendermos todo o Apocalipse. Porque a partir do momento que começarem a serem abertos os selos, você vai ter origem aos outros capítulos de Apocalipse. Então, o Apocalipse, a partir do capítulo 6, está onde? Está dentro do livro dos 7 selos, de Apocalipse 5:1. Deu para entender? Volta aí,
dá o pause, volta, pega a explicação novamente, anota e seja abençoado. E qualquer coisa, manda pra gente aí no WhatsApp, no comentário, que a gente vai tentar te esclarecer melhor. Aqui fica corrido porque a gente precisa caminhar, porque hoje a gente vai falar do capítulo 6, ok? Pra gente dar continuidade, eu quero te dar um código agora. Um código poderoso. Anota aí. Em Apocalipse, o número 7 para nós é extremamente significativo e importante. Na realidade, na Bíblia toda, o número 7, né, é o número que aponta para Deus, para as coisas de Deus, né, para a criação, os 7 espíritos, né, lá de Zacarias, né, os 7 espíritos de Deus. Né, lembra que eu falei da menorá com as 7 lâmpadas? Né? Então, esse número 7 é poderoso para nós em toda a Bíblia. Só que no Apocalipse ele nos traz um código, irmãos, que se você pegar esse código que eu vou te passar agora, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Perceba, anota aí agora. Esse 7 no Apocalipse, ele sempre vai se apresentar de duas maneiras. 4 mais 3, 4 mais 3 ou 3 mais 4. Rafael, não entendi nada. Eu vou te mostrar. Né? Esse 4 mais 3 é o homem. Homem é configurado, é representado pelo número 4. E o 3 é uma configuração de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Toda vez que a gente tem, então, um conjunto 4 mais 3, você vai ver o homem voltando para Deus. E toda vez que você tem um conjunto de 3 mais 4, você vai ver o homem se afastando de Deus, o homem saindo de Deus. Então, 3 mais 4 é o homem saindo, se afastando. Perceba, e eu vou mostrar isso para vocês rapidinho. Lembra que nós falamos de Apocalipse 2 e 3, a carta às igrejas? Vou mostrar bem rápido para vocês, para a gente poder ir para o capítulo 6, que é o que a gente tem que falar hoje. Mas eu não posso deixar vocês sem esse código, ok? Então, olha comigo lá. Apocalipse 2, abre a sua Bíblia. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Acompanha comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Marca, faz um parênteses. Quem tem ouvidos, ouça. Então, primeiro você tem uma frase. Quem tem ouvidos, ouça. E depois você vai ter a promessa referente para quem tem ouvidos para ouvir o que vai ser dito. Então, primeiro, quem tem ouvidos, ouça. E depois ele vai fazer a promessa. E essa promessa é só para vencedor. Vou falar disso daqui a pouquinho. Então, versículo 7, você já viu aí, né? Quem tem ouvidos, ouça. Primeira frase. Depois, né, ele vai dar a promessa. Ok? Agora, versículo 11. Olha comigo, novamente. Então, a primeira carta é Éfeso. Ele falou, quem tem ouvidos ouça, e depois ele vai dar a promessa. Olha a segunda carta. Na segunda carta, Esmirna. Olha lá, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É a segunda vez que a gente tem a primeira frase, quem tem ouvidos ouça, e depois a promessa. Ao que vencer de novo. Então veja que não é para qualquer crente, é para os vencedores. Mas eu quero que você guarde isso. A segunda vez então que a gente está vendo, primeiro vem a frase, segundo vem a promessa. Vira aí. Agora vai lá no versículo 17 de Apocalipse 2. Novamente, olha lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei de comer o maná escondido, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca, e por aí ele vai dar a promessa. Terceira vez, ele diz, quem tem ouvidos ouça a frase, e em seguida ele fala da promessa, ok? Eu não sei se você já está pegando aqui, né, onde a gente vai chegar. Preste atenção, isso é muito importante. Continuando. A quarta carta, Tiatira, né, versículo 26. Então aqui a gente já vimos aqui as três primeiras. Lembra que eu falei para você que são 3 mais 4? Então a gente viu três vezes em que a frase vem primeiro e a promessa vem depois. Então, anote isso aí. Você provavelmente não vai ouvir mais isso, tá? Então pega esse código. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Primeiro é falar da frase, quem tem ouvidos ouça, e depois vem as promessas. Agora vamos ver a partir da quarta igreja, Tiatira. Olha o que vai acontecer, irmão. Olha o que vai acontecer. Versículo 26. Capítulo 2, 26. Capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como pai recebi. Perdão. Versículo. Vou ler de novo, né? Isso precisa ficar muito claro. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-eis a estrela da manhã. Promessa. Agora olha o que vem no versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que aqui, primeiro vem a promessa, depois vem a frase. Inverteu. Então, nas três primeiras igrejas, primeiro vinha a frase e depois a promessa. Aqui começou a inverter. Então, primeira vez, vimos invertido. Olha a segunda vez. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Olha a promessa, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Agora no versículo 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda vez que primeiro vem a promessa e depois vem a frase. Ok? Pega esse código, irmão. Versículo 12 do capítulo 3, a gente vai ver a terceira vez. Olha lá. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não perde a conta, não. É a terceira vez, então, que a gente vê primeiro a promessa e depois a frase. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? E vamos achar aqui o último. O último está lá em Apocalipse 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. É a quarta vez, né, que a gente vai ver a declaração da promessa e da frase. A promessa e a frase. Só que agora na ordem, primeiro a promessa e depois a frase. Olha lá. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, pega o código. As três primeiras igrejas, a promessa vem depois da frase. A frase inicial sempre é essa, né, para as três primeiras igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
e depois ele vai liberar a promessa ao que vencer. E nas 4 últimas igrejas, a gente inverte a ordem. Ele inverte a ordem aqui, né? Primeiro vem a promessa e depois vem a frase ao que vencer, né? Primeiro ele dá a promessa e depois ele vai dizer a frase. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então lembra que eu falei? Toda vez que nós temos 3 mais 4, então 3 vezes a frase veio primeiro e depois a promessa. E depois, numa sequência, 4 vezes veio a promessa primeiro e depois a frase. Então, totalizando 7. Olha o código. 3 mais 4, 7. 3, Deus. 4, homem. É Deus e homem. Ou seja, o homem se afastando de Deus. É a degradação da igreja, a degradação progressiva da igreja. Esse é o código. Amém? Perceba agora que coisa poderosa. A gente vai ver outro exemplo disso nesse capítulo 6 que a gente está lendo. E eu vou falar novamente do código, né, para você perceber aqui agora a diferença. Então, pega aí. 7 vezes as 7 igrejas são feitas promessas. Né? Nas 3 primeiras igrejas, a promessa vem após a frase chave das igrejas, né? Qual é a frase-chave que sempre aparece nas igrejas? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 3 primeiras, essa frase vem antes e a promessa depois. E nas 4 últimas, a promessa vem primeiro e a frase vem depois. Isso vai fazer com que nós percebamos que é o homem que está se afastando de Deus e tem uma degradação total do homem, até que a gente chega aí na última igreja, como eu falei para vocês no nosso estudo dos capítulos 3, né, dos capítulos 2 e 3, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja degradada, ok? Então, 3 mais 4, ou seja, o homem saindo de Deus. E aí no capítulo 6 de Apocalipse vai haver uma inversão. O homem vai voltar para Deus. Rafael, como que o homem vai voltar para Deus? Através das tribulações. Lembra que eu falei? Reino e tribulação não andam separados. Se você quer reinar, você vai ter que passar por tribulação. Certo? Por pior que isso possa parecer. Né? Tiago 1, depois você ver lá versículos 1 e 2, vai louvar as tribulações. Né? Salmos vai dizer lá que foi-me bom ter passado por essa tribulação, se eu não me engano, Salmo 117, né, vai dizer, foi bom ter passado por essa tribulação para que eu guardasse as tuas palavras, para que eu aprendesse as tuas leis. Né? Depois você pode procurar lá, Salmo 117. Bom, mas vamos então para o capítulo 6, que eu quero te mostrar novamente esse código aqui no capítulo 6, e você vai ver agora a ordem invertida. Agora você vai ver 4 mais 3, ou seja, é o homem voltando para Deus. É o homem voltando para Deus, mas voltando como? Através das tribulações. Vamos ver, vamos ler, e vai ser rapidinho, a gente vai terminar a aula. Né? Eu espero que você tenha entendido esse código. E se você não entendeu até agora, tu vai entender com a leitura desse capítulo 6, amém? Então vamos lá, olha aqui. Capítulo 6, versículo 1, eu vou ler de novo, tá? Agora a gente vai ver, né, a gente acabou de ver o 3 mais 4, 7. Agora a gente vai ver o 7 também, só que agora vai ser o 4 mais 3. Olha isso. Versículo 1. E havendo o cordeiro que era digno, né? A gente viu lá, Apocalipse 5:9, ele era digno de abrir o livro dos 7 selos. Ele vai abrir um selo, olha lá. E havendo o cordeiro aberto um selo, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Então é a primeira vez que João está dizendo que ele ouviu, olhei e ouvi um dos 4 animais dizendo com voz de trovão, vem e vê. Então o primeiro selo está aberto. E o que selo vai liberar? Olha o que selo vai liberar. Agora vamos ver o que selo vai liberar.
Versículo 2: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitos teólogos, né, eles dizem que esse cavalo branco aqui, né, é o anticristo. É impossível esse cavalo branco ser o anticristo. Esse cavalo branco é Jesus, é a palavra de Deus. Porque saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, né, que foi liberado a partir da abertura do primeiro selo, é a palavra, é o evangelho. Rafael, não entendi, e eu tinha essa ideia de que era o anticristo que saía desse cavalo branco. Você tinha essa ideia? Abre comigo lá Salmos 45. Olha o versículo 4 e o versículo 5 desse Salmo 45. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Jesus nos ensina coisas terríveis, irmãos. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Amém? Então, o Salmo 45, versículos 4 e 5. Então, esse cavalo branco, anota aí, é o Evangelho, é Jesus, é a palavra de Deus. Tá? Salmo 45, versículos 4 e 5. Não tem como esse cavalo branco ser outra coisa que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Jesus. Então, primeiro dos nossos códigos aí, que a gente acabou de falar, né, João está vendo um dos animais. Essa palavra animal não ficou muito bem para nós aí não. Se você for no original, essa palavra animal, na realidade ela quer dizer ser vivente. Os seres viventes dos céus. O primeiro ser vivente então abriu, né, ele olhou, né, vamos lá ver de novo, ó. E ouvi, e um dos quatro animais, ou seja, um dos quatro seres viventes, né, dizia em voz de trovão, vem e vê. Aí ele vai ver o quê? O cavalo branco, no versículo 2, que é a palavra saindo para vencer, ok? Versículo 3, é a segunda parte do nosso código, vai anotando. Versículo 3, olha só. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, ou seja, o segundo ser vivente, dizendo, vem e vê. Então é a segunda vez que João vai dizer assim, ó, olhei, né, e ouvi. João está ouvindo o segundo animal dizendo, vem e vê. O que vai abrir esse segundo selo? Esse segundo selo ele vai abrir o quê? Olha o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra. Ou seja, esse segundo cavalo aqui, o cavalo vermelho, é guerra. O que tira a paz da terra? Guerra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. É guerra. Irmão, quando nós pregamos o evangelho, quando o cavalo branco saiu, no versículo 2, e o evangelho é pregado, ele provoca guerra. Se você prega o evangelho que não faz guerra, que não provoca guerra, o evangelho que você está pregando está errado. Que isso, Rafael? O evangelho não pode provocar guerra? Não pode? Abre a sua Bíblia. Mateus 10, versículo 34. Mateus 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Depois pesquisa quem está falando isso. Depois pesquisa quem está falando isso. Então, olha aqui o final do versículo 4. Ó. E foi-lhe dada uma grande espada. O evangelho provoca guerra. O evangelho provoca uma guerra interna nas pessoas. O evangelho tira as pessoas da sua zona de conforto. O evangelho traz luz à vida das pessoas. O evangelho provoca uma guerra no interior das pessoas.
né, de toda apostasia de Deus, né, se livrar daquilo que elas sabem que é errado e que elas precisam se livrar. O evangelho provoca guerra nos países. Tenta pregar o evangelho na China, que você vai ver a guerra que você arruma. Né? Então perceba que, voltando, é a segunda vez então que João está vendo, né, ouvindo um ser vivente. Né? E esse ser vivente vai chamar, né? Vem e vê. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, olha aí, terceiro selo, então estamos no terceiro selo, ouviu o terceiro animal, ou seja, o terceiro ser vivente, vem e vê. Novamente, ó, João, e olhei e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Esse cavalo preto vai trazer fome sobre a terra. Então, o primeiro cavalo é o evangelho, a palavra de Deus. O segundo cavalo é guerra. E a guerra traz depois do que a guerra, qual é a consequência, uma das mais devastadoras da guerra? Fome. Então, esse cavalo preto é fome. Fome. A fome, irmãos. Não tem até um ditado que diz a fome é negra. A fome. Para não ficar nas minhas palavras, Lamentações, versículo 4, capítulo 4. Vai lá em Lamentações, capítulo 4. Versículos 8 e 9. Olha lá. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas a sua pele, se lhes pegou aos ossos. Ou seja, está secando aqui o cara. Quando está secando, né, tornou-se o quê? Escureceu-se o seu aspecto. Versículo 9. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta de frutos dos campos. Então a fome enegrece. Ok? Pelo amor de Deus. Né? Sem nenhum tipo de... sem nenhum tipo de coisas das nossas cabeças aqui, né? Ah, poxa, Rafael está sendo preconceituoso. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente está lendo a Bíblia. Pelo amor de Deus. Né? Só fecha parênteses. Amém? Versículo, então, 5. Acabamos de ver o terceiro selo e você está vendo que pela terceira vez João está ouvindo um ser vivente, um animal, um ser vivente. Um dos 4 seres viventes. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui vai ser a grande tribulação, né? O comércio da grande tribulação, que vai ser assim algo pesadíssimo. As pessoas vão morrer de fome, irmão, na grande tribulação. Tá? Versículo 7. Olha o 4º selo aí, ó. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal. Perceba que 4 vezes João está ouvindo a voz, né, do ser vivente, que dizia: vem ver. Versículo 8. E olhei e eis um cavalo amarelo. Se você for na Oliver Tree, né, se você for na Oliver Tree, você clicar lá nesse amarelo aqui, você vai ver que na realidade ele é verde amarelado. É aquela cor da morte. Quando a pessoa morre, ela fica ali um tempo ali antes de ser enterrada, você percebe que ela vai ficando meio verde, esverdeada, assim, meio amarelada. Então, a ideia aí é verde amarelado, tá? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então, primeiro você tem o evangelho sendo pregado, saindo para vencer. Depois você vai ter guerra, depois você vai ter fome, e a fome vai trazer automaticamente o quê? Morte. Ok? Agora perceba que até agora a gente abriu 4 selos e João está ouvindo o ser vivente. Vamos agora ver o versículo 9. Olha o que vai acontecer nos próximos 3 selos. Presta atenção. Os 4 primeiros selos foram abertos. João ouviu um ser vivente. Olha agora o versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi.
Perceba que agora não tem mais, ele não está ouvindo um ser vivente, ele não está ouvindo um animal. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Perceba que agora João viu. Ele não foi um ser vivente. E detalhe, e esse quinto selo aqui, irmãos, quando ele abre, o que ele vai trazer? Né? Ele viu e debaixo do altar de Deus, as almas dos seres, né, que foram mortos. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Mas, pô, Rafael, o crente que já morreu, ele está onde agora? Está aqui, debaixo do altar de Deus. E ele está clamando, irmãos. Está clamando por justiça. Então a gente ama os nossos inimigos na terra. O mandamento para amar os nossos inimigos é na terra. Mas as pessoas que morreram por amor desse evangelho, eles estão lá embaixo do trono de Deus, clamando por justiça, e dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Aleluia. Versículo 11. E foram dadas... Não, antes de falar do 11, só para você ter uma ideia disso, Apocalipse 18, versículo 24. Apocalipse 18, vai lá comigo rapidinho. Versículo 24, olha lá. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. São esses aqui, profetas, santos e todos que foram mortos na terra, por pregar essa palavra. Quantos cristãos aí, irmãos, a gente não vê perdendo as suas cabeças lá no Estado Islâmico? A gente prega um evangelho com uma facilidade tremenda no nosso país e a gente não abre a nossa boca. Amém? As pessoas estão sendo decapitadas, degoladas, esfoladas, queimadas por pregar esse evangelho. Amém? Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. A cada um quem? A cada um que está embaixo do trono de Deus clamando por justiça. Dito, e foi-lhes dito que repousassem um pouco. Repousa ainda um pouco, espera um pouco, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Ou seja, calma, que ainda tem gente lá embaixo, ainda tem gente na terra, que ainda vai vencer, que ainda vai chegar, esse número vai ser completo ainda vai haver o rapto. Calma, quando eles forem raptados e vocês verem uma grande multidão chegando, está chegando a hora da vingança. Porque, irmãos, Jesus não vai vir mais como cordeiro. Ele não vai vir mais como cordeiro. Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como leão. Amém? Glória a Deus. Completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então está falando aqui dos vencedores tardios. Né? Ainda vai ter o rapto dos vencedores e durante a grande tribulação, aqueles que perderem a cabeça por esse evangelho, né, pelo nome de Jesus, serão chamados vencedores tardios também. É um segundo grupo, a gente vai falar disso mais para frente. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olha o sexto selo, olha o que vai acontecer. Olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Você tem noção disso aqui? O céu retirou-se como um livro que se enrola? Você pegar um livro e enrolar, o céu vai sair, o céu vai se retirar. Esse é o sexto selo. Perceba que João está vendo, não é um ser vivente que está agora chamando ele para vir e ver, vem e ver. Não. Nós vimos 4 vezes, os 4 primeiros selos, os seres viventes, né, dizendo, vem e vê.
Agora já é o segundo selo, o quinto e o sexto, que a gente está vendo que João não está mais sendo chamado, ele está olhando e vendo. E olhei e vi, ok? E retirou-se, né, versículo 14, retirou-se como um livro que se enrola. Eu acho isso muito tremendo, irmãos. A gente imaginar o céu sendo retirado como um livro que se enrola. É muito tremendo isso, né? Versículo 15: E os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no seu trono e da ira do cordeiro. Aqui as pessoas estão pedindo para morrer. Caem sobre nós, para a gente fugir da ira do cordeiro. Retira-se os céus, eles olham e veem que a ira está chegando sobre eles. A ira está chegando sobre eles. Amém? Versículo 17: Porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? E quem poderá subsistir? Então aqui a gente viu já 6 selos. E aí você pode perguntar assim, ué, Rafael, mas espera aí. E o sétimo selo? Né? Antes de falar do sétimo selo, ainda falando do segundo selo, né? Abre sua Bíblia lá em Apocalipse 8. Vamos falar algo do sétimo selo. Vamos falar algo do sétimo selo. Apocalipse 8, versículos 1 e 2. Olha aí, o sétimo selo. Né? Eu tenho que falar do 8, porque senão você não vai entender os 7 selos. Tá? Então até agora a gente viu 4 selos que os seres viventes, os animais, estão chamando João para... Né? Ele ouve, os animais dizem, vem e vê, os seres viventes. Agora a gente vai ver o terceiro selo que o João vê. Então 4 mais 3, ou seja, 4 é o número do homem, 3 é o número de Deus. 4 mais 3, o homem está voltando para Deus. Mas está voltando como? Através das tribulações. Pegou esse código? Amém. Eu espero que você esteja sendo impactado, irmãos, porque isso me impactou de uma maneira tão poderosa. Versículos 1 e 2 do capítulo 8. Olha o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Lembrando aqui que João está arrebatado. Então, na ideia dele do arrebatamento em espírito, ele ficou ali e falou, por meia hora fez-se silêncio no céu. Na realidade, pode não ser meia hora literal isso aqui, ok? O tempo literal. Por que fez silêncio no céu? Porque quando se abriu o sétimo selo, está acabando uma era e iniciando outra. A era da igreja está acabando e está começando a era do reino, aleluia. A era em que nós reinaremos com Cristo, os vencedores reinarão com Cristo. Amém? Você será rei sobre as nações com Cristo. Pega isso, irmão. Os vencedores reinarão com Cristo sobre as nações com vara de ferro. Lê lá Apocalipse 2, 26. E você vai ver quem vai reinar com vara de ferro. Né? Apocalipse 12 também vai falar dos vencedores que vão reinar com vara de ferro. A gente vai chegar lá, Apocalipse 12. Tá? Então esse silêncio é porque está acabando uma era e começando outra. Acaba-se a era da igreja e começa-se a era do reino. Ok? E aí o sétimo selo, né? Versículo 1, capítulo 8, esse é o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Agora o versículo 2. E vi, ou seja, os 3 últimos selos João está vendo. Os 4 primeiros, os seres viventes pegaram, né? Vamos voltar lá para você entender. Ó. Os 4 primeiros, olha o que acontece. Versículo 3 de Apocalipse 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, ouvi o primeiro animal, ouvi o terceiro animal. Então ele está ouvindo os animais nos 4 primeiros selos. Agora nos 3 últimos não, ele está vendo. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Ou seja, o último selo contém o quê? As 7 trombetas. O último selo contém as 7 trombetas.
né, as chamadas trombetas do juízo de Deus. Né, trombetas do juízo de Deus. O crente pode passar pelo juízo? Pode. O crente pode passar pelo juízo. O que o crente não pode passar é pelas 7 taças da ira. Nós não vamos passar pelas... Irmãos, eu espero não passar por nada disso. O início da grande tribulação, eu espero ser raptado e não vou ver nada disso aqui acontecer. E eu profetizo sobre a sua vida que você também não verá. Para que isso aconteça, você precisa fazer as obras que agradam o coração de Deus. Não basta você ser salvo, irmãos. Você tem que ser vencedor. Rafael, se eu for salvo e não for vencedor, o que vai acontecer comigo? De cara, você já vai perder as 7 promessas feitas às igrejas que nós lemos lá. Nós não lemos capítulos 2 e 3? Sempre tem a frase, né, seguida de uma promessa. Né? Nas 4 primeiras igrejas, a frase, quem tem ouvidos ouça, e a promessa em seguida. Nas 3 últimas igrejas, 3 primeiras igrejas, você tem as promessas e a frase. Né? 3 primeiras igrejas, você tem a promessa e a frase, quem tem ouvidos ouça, e depois a promessa. As 4 últimas, você tem o quê? Você tem primeiro a promessa e depois a frase. Essas promessas, as 7 promessas, se você não for vencedor, você já vai perder. É só você ler lá depois com calma, que a gente não tem tempo para voltar. Porque eu já tenho que acabar o vídeo, que eu já estou com 51 minutos aí. Amém? Já estou finalizando. Então percebam aqui, né, o 7º selo, a gente encerra aqui com o 7º selo. Ok? O salvo, ele não vai sofrer as 7 taças, mas ele pode sofrer as 7 trombetas, que são o juízo. Tá? Como, Rafael, qual é a garantia que a gente tem que não vamos sofrer essa ira? Você vai ser arrebatado no início da grande tribulação. Rafael, mas e se eu não for arrebatado? Cá entre nós, baixinho aqui. Se eu não for arrebatado, se eu ficar para a segunda chamada, lá no final da grande tribulação, se você chegar vivo até o final da grande tribulação, o que eu acho muito difícil, que você vai perder a sua cabeça no meio do caminho aí, vai ser um vencedor, vai ser um vencedor tardio chamado, é só você ler lá Romanos 5:9. Eu vou lá com você rapidinho, só para fechar essa aula de hoje. Romanos 5, versículo 9. Olha o que diz. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ok? Se você é justificado pelo sangue, não importa se você é vencedor ou não aí, você não vai sofrer essa ira das 7 taças. E o que é isso, Rafael? Calma, que a gente vai chegar lá. Amém? Então encerramos hoje o nosso estudo de Apocalipse 6. E eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado. Eu espero que você tenha entendido esse número 7, tão significativo para nós, né, no estudo de Apocalipse. Perceberam lá? As 7 igrejas da Ásia, né, que nós vimos, as 7 igrejas, cada uma delas, né, as 3 primeiras igrejas, começa então com a frase, quem tem ouvidos ouça, e depois libera a promessa. As 4 últimas inverte, né? Quando inverte, você tem então primeiro a promessa e depois a frase. 3 mais 4, o homem fugindo de Deus, indo embora de Deus. Então, no capítulo 6, você vai ter o contrário. João vendo, né, os seres viventes, né, chamando ele, vem ver 4 vezes. Né? João chamando os seres viventes, vem ver 4 vezes, e depois 3 vezes, João vendo diretamente os 3 últimos selos. Ou seja, 4 vezes João é chamado para ver, homem. 3 vezes João vê direto. 4 mais 3, 7. Ou seja, 4 mais 3, o homem voltando para Deus. Mas voltando através de quê? Através das tribulações. Amém? Então, irmãos, não espere a tribulação para você voltar para Deus. Uma coisa eu te garanto, você não vai poder fugir dela. Mas independente da tribulação, esteja sempre próximo do Pai, que é um Pai de amor, é um Pai maravilhoso, é um Pai que cuida de nós. Amém? Um grande beijo, né? Fiquem com Deus e até terça-feira na nossa próxima mensagem da série, né? Apocalipse Now. Ok? Terça-feira a gente vai falar do capítulo 7 e, se der tempo, 7 e 8. Né?
Fiquem com Deus. Eu orei no início, acho que não, né? Vou orar aqui para a gente terminar. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa aula, pela oportunidade de compartilhar dessa palavra. Pai, eu te peço para que as mentes, né, as nossas mentes sejam abertas para o entendimento desse livro poderoso, dos códigos que existem nessa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que assistiu essa aula, seja em qual tempo for, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Quem sabe uma pessoa que está nesse momento passando pela tribulação, Senhor. Nós não sabemos quando esse vídeo vai ser assistido, Pai. Quem sabe uma pessoa que está assistindo agora, Pai, está tendo uma revelação do que está acontecendo, está tendo entendimento, Pai. Que ela possa, Pai, fazer parte desses vencedores, ainda que de forma tardia. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, até terça. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.